Esta sessão solene será presidida pelo acadêmico Ricardo de Souza Vieira, que já está postado à mesa para receber as autoridades, e, numa situação especial, está acompanhado do acadêmico Nestor Chilite de Carvalho, que também conduzirá a sessão solene a partir da transmissão do cargo, já que na data de hoje, na noite de hoje, será feita a mudança de condução dos trabalhos da Academia Catarinense de Odontologia para o próximo biênio. Eu convido as seguintes autoridades para compor a mesa: a professora Luciana Bisoim Sereta, secretária de Estado da Educação de Santa Catarina. Professora Gisele Coelho Lopes, reitora em exercício da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. Dr. Wilson Andriani Júnior, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina. A acadêmica Daniela Lemos Carcereri, presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Ainda se encontram presentes no plenário o acadêmico Dagoberto Sabatini Fernandes, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade do Planalto Catarinense, professor Caio Henrique Coelho do Amarante. O professor Ricardo Ferreira, coordenador do curso de Odontologia da Universidade do Vale do Itajaí. O acadêmico Luiz Carlos Miguel, professor do curso de Odontologia da Universidade da Região de Joinville, neste ato representando o magnífico reitor, professor Alexandre Cidral. Neste momento, eu convido o acadêmico Odracir Cubas, a acadêmica Maria Helena Pozobon e o acadêmico Renan Sereta para conduzirem os novos acadêmicos ao seu lugar reservado no plenário. Saúdo as autoridades que compõem essa mesa, já nominadas pelo protocolo, todos os nossos acadêmicos, os novos acadêmicos e homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Declaro, então, aberta esta sessão solene relativa à comemoração dos 34 anos da fundação da Academia Catarinense de Odontologia. E convido a todos a escutarem o hino nacional brasileiro. Ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um novo herói com gado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria ressuscitou. Glórias ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Vinde corrente louro dessa flâmula, rasgou o futuro e glória no passado, mas regras da justiça clava fora. Presidente da Academia Catarinense de Odontologia, acadêmico Ricardo Vieira, em seu nome cumprimento as demais autoridades da mesa,
senhoras, senhores, acadêmicos, colegas, amigos e convidados. Hoje vivemos um momento simbólico e especial. A cada ciclo que se encerra, nasce também uma nova etapa. Comemoramos um novo ciclo de vida da nossa academia. São 34 anos consolidando, participando e elevando a história da odontologia catarinense. Outro ciclo que se encerra é o da atual diretoria. Encerramos uma gestão que, com empenho e dedicação, procurou honrar os ideais dessa academia, que são preservar, valorizar e engrandecer nossos acadêmicos, que assumem o compromisso de compartilhar esta responsabilidade de tornar a CO cada vez mais forte e atuante. E a posse da nova diretoria, com o acadêmico Nestor de Carvalho como presidente, representa um movimento natural e necessário de renovação que mantém viva a chama e os objetivos da academia. A cada novo grupo que assume, renova-se também a esperança, a energia e a visão do futuro. A nova diretoria deseja coragem e sabedoria que mantenham firmes os princípios que sustentam esta instituição por poder conviver, aprender e crescer ao lado de pessoas que admiram. Que sigamos todos, antigos e novos, com o mesmo propósito, fazer da nossa profissão e da nossa convivência um reflexo dos melhores valores que carregamos dentro de nós. Antes de encerrar, quero deixar um agradecimento especial ao nosso presidente acadêmico, Ricardo Vieira, pela liderança e motivação transmitida ao longo do seu mandato. Aos colegas de diretoria, pela parceria leal, pelo companheirismo e pela dedicação, com que cada um contribuiu para que esse ciclo fosse de crescimento e realizações. Para essa diretoria que assume, contem com o nosso apoio, nossa confiança e nossa amizade. Que a jornada de vocês seja marcada pela mesma paixão que nos trouxe até aqui. Muito obrigado. Vamos dar início às homenagens da noite de hoje. As homenagens prestadas pela Academia Catarinense de Odontologia, elas são homenagens que estão relacionadas ao trabalho executado por profissionais, por professores, por cidadãos de uma maneira comum, que constroem um currículo ao longo de sua trajetória, não apenas um currículo universitário, mas um currículo de vida. E na noite de hoje, nós vamos ter o privilégio de fazer uma homenagem para uma recém-egressa do curso de odontologia da Univille. E isto está previsto nos estatutos da academia. E expressar aqui um sentimento de eterna gratidão, representado aqui no momento pelos presidentes, toda a diretoria e aos ilustres membros de toda a Academia Catarinense de Odontologia. Muito mais do que exercer uma atividade meramente técnica, eu tenho certeza absoluta que o meu convívio nesses 50 e tantos anos como um técnico em manutenção de equipamentos odontológicos, eu aprendi muito, mas muito, com o a posse dos novos acadêmicos. A primeira acadêmica a ser empossada vai ser a doutora Morgana Francisco Machado Guzatti. A doutora Morgana Francisco Guzatti é graduada em odontologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em periodontia pelo Centro de Pesquisas Odontológicas da São Leopoldo Mandic, onde também realizou
o seu mestrado em periodontia. Realizou o doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e a especialização em Educação na Saúde pela Universidade de São Paulo. É professora do curso de graduação em odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense desde 2012. Pé de Saúde Digital. Nas atividades administrativas no associativo de classe, atuou na comissão de criação do documento Orientador de Estágios do CRO de Santa Catarina em 2023, sendo atualmente na autarquia membro da Comissão de Educação. Foi presidente da comissão organizadora do primeiro Congresso Científico Catarinense, recentemente realizado aqui em Florianópolis, e é representante docente da Unesc na ABENO. Nas suas atividades científicas é autora do livro Além do Olhar, Reflexos e Reflexões. Possui vários trabalhos publicados em periódicos internacionais. Prometo, como acadêmico titular da Academia Catarinense de Odontologia, cumprir fielmente o seu estatuto e código de ética, empenhando-me para o bem da humanidade e grandeza da odontologia. Ao presidente da Academia Catarinense de Odontologia, o acadêmico Ricardo de Souza Vieira, e também Nestor Schmidt de Carvalho, estendo meus cumprimentos a todas as autoridades presentes. Cumprimentando o acadêmico Renan Antônio Sereta, estendo meus cumprimentos aos demais membros dessa academia. Cumprimentos especiais aos meus pais, Dirnei Machado e Maria Mônica Machado, ao meu esposo, Tiago Guzatti, e aos meus filhos, Monique e João Antônio. Em nome deles, cumprimento aos demais familiares, amigos e convidados aqui presentes. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje é, de fato, um momento muito especial. Confesso que não posso dizer que ele foi um momento aguardado e muito menos esperado, pois nunca imaginei estar aqui hoje. Nunca tive a pretensão, tampouco me vi com alguém de valor reconhecido a ponto de merecer tamanha honraria. Mas, desde que fui indicada, perguntei a mim mesma, como poderia eu? Afinal, quem sou eu na fila do pão? Perdoe-me o linguajar simples, mas é justamente assim que sou. Entre esses mestres, alguns hoje integram essa honrada academia, estendo meu reconhecimento ao Dr. Delmo Tavares, à doutora Liliane Grando e a tantos outros professores que contribuíram para a minha formação com generosidade, rigor e afeto. Cada um, à sua maneira, a quem costumo chamar de pai do curso de odontologia da Unesc, uma frase que jamais esquecerei. Estás entrando e serás como um coringa por curso, te prepara. E de fato ele estava certo. Por muitos anos conciliei a intensa rotina do consultório com a docência em diversas disciplinas. Neste percurso, entre dois mundos distintos, porém complementares, passei a observar com fascínio e admiração a atuação de importantes personalidades da instituição pela qual eu me sentia cada vez mais envolvida. Entre esses exemplos, destacam-se duas mulheres cativantes e inspiradoras, doutora Luciane Sereta, atualmente secretária de Educação de Santa Catarina e reitora licenciada, e doutora Gisele Coelho Lopes, nossa reitora em exercício. Com profissionais de tal envergadura, aprendi a pensar de forma mais coletiva. Diante das limitações, as externas e as que eu mesma criava, percebi que era tempo de escolher. Como disse Rubem Alves,
Não há tempo para tudo na vida. É preciso aprender a arte de abrir mão, a fim de dedicarmos àquilo que é essencial. E foi nesse momento que recebi um novo convite: colaborar junto à gestão do curso de odontologia da Unesp por meio da coordenação adjunta. Mesmo diante da ciência de que essa conquista não é apenas minha, é fruto da soma de esforços de todos que me acompanharam e contribuíram com a minha vida pessoal, familiar, profissional e social. A Academia Catarinense de Odontologia, instituição que resgata a memória da odontologia catarinense, estimula o ensino, a pesquisa e o associativismo, representa para mim o mais alto grau, o mais alto símbolo de compromisso com a nossa profissão. Por isso, agradeço profundamente aos acadêmicos que indicaram e apoiaram meu nome, em especial aos doutores Cláudio José Amante, Renan Antônio Sereta e Vanderlei Jorge. Ocuparei a cadeira número 7, cuja patronessa é um exemplo de honradez e dignidade profissional. Doutora Ieda Manganelli Orofino Gubert, nascida em Porto Alegre em 1921, graduada em odontologia pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre em 1944, foi uma das fundadoras da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa Catarina, uma das primeiras professoras efetivas após a separação desses cursos na UFSC em 1961. Foi também a 22ª em nossa memória e nessa homenagem. Sua presença feminina pioneira abriu caminhos para gerações. E por ironia ou poesia da vida, essa cadeira também é ocupada por outra mulher de grande valor, doutora Rosita Dritti Vidiano, nascida em Brusque em 1940, graduada em odontologia pela UFSC em 63 e pedagogia na UDESC em 67, inscrita no Conselho Regional. Gostaria que todos que estiveram nessa caminhada, meu marido, meus filhos, meus familiares e amigos, sintam-se também homenageados e felizes, porque uma vida e uma profissão não se constroem sozinhas. É preciso gente, é preciso afeto, é preciso propósito. E respondendo novamente a pergunta, afinal, quem sou eu na fila do pão? Tomo emprestadas as palavras de Guimarães Rosa. Eu sou, eu mesmo, divirjo de todo mundo e quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Que minha intuição, minha curiosidade e meu amor pela profissão possam colaborar com essa academia. De uma coisa eu tenho certeza: muito aprenderei, muito me orgulharei e muito me alegrarei. Muito obrigada. A acadêmica Joyce Oliveira vai trazer as flores. Nas solenidades da academia, reflexões e de viver também momentos privilegiados. A Academia Catarinense foi fundada em 1991 pelo professor Samuel Fonseca e mais um grupo de 14. Naquela época eram 15 os fundadores da academia. E nós temos o privilégio de registrar na noite de hoje a presença da senhora Janete Fonseca, esposa do professor Samuel Fonseca, para a qual eu peço uma salva de palmas. O próximo acadêmico a ser empossado será Mário Vinícius Zendron, que é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizou sua especialidade em periodontia, o mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, em Bauru, concluindo o doutorado em 2001, após desenvolver mesa para fazer o juramento e ser empossado. Prometo, como acadêmico titular da Academia Catarinense de Odontologia, cumprir fielmente o seu estatuto e código de ética, empenhando-me para o bem da humanidade e grandeza da odontologia.
antes que serve mulher. É com extrema honra e profunda alegria que tomo posse hoje como membro titular da cadeira número 2 da Academia Catarinense de Odontologia. Gostaria de iniciar agradecendo e citando a presença dos presidentes, os dois presidentes, né, aqui em transição, Ricardo de Souza Vieira e Nestor Schmidt. Eu gostaria de cumprimentar, então, todas as autoridades da mesa. Agradeço também aos demais colegas e convidados que nos prestigiam hoje. É com um grande sentimento de responsabilidade que assumi a cadeira número 2, meu professor no curso de graduação em odontologia da UFSC. Professor Edu, como era garantido até o dia de hoje como titular, o acadêmico Dr. Odracir Antônio Cubas. Ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina e fez pós-graduação pela New York University e é especialista em reabilitação oral e estética. Ele tem também exercido sua atividade profissional em clínica privada com ênfase aos trabalhos especializados de prótese dental, reabilitação oral e estética. Um profissional visionário e um cirurgião dentista à frente do seu tempo, sempre ligado aos avanços tecnológicos e mantendo um contato. Então, memória que compartilho com o Dr. Odracir é o acolhimento dispensado por ele e sua família quanto à minha presença em solenidades dessa academia. Como representante do Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Tempos de muita luta e imaginação para superar as dificuldades do departamento. Todavia, olhando para o futuro, vejo a Academia Catarinense de Odontologia como um espaço de crescimento e de inovação constante. Eu convido a acadêmica Adriana Parisotto para... Na noite de hoje, anunciamos a posse do acadêmico Rubens Rodrigues Filho. Graduado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizou o mestrado e o doutorado em farmacologia, e o curso de especialização em radiologia no convênio ABOSC-UFSC. É especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pelo Conselho Federal de Odontologia. Participou de várias atividades ao longo de sua trajetória acadêmica, dentre elas cursos, monitorias enquanto aluno de graduação e estágios. A sua atuação profissional é marcada por atividades clínicas como cirurgião dentista em várias entidades e no magistério como professor Rodrigues Cabral, Ciências e Biologia do Centro de Estudos Pré-Universitários, Biologia no pré-vestibular, no curso Barriga Verde, e atualmente, ou melhor, fazendo uma trajetória como professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se aposentou. Excelentíssimos presidentes, membros da Academia Catarinense de Odontologia, autoridades presentes, ilustres convidados, familiares, colegas e amigos. Saúdo a todos em nome dos presidentes da Academia Catarinense de Odontologia, acadêmico Dr. Ricardo de Souza Vieira, que está deixando o cargo, e ao acadêmico Nestor
Antônio Schmidt de Carvalho, presidente empossado. Sinto-me muito honrado e feliz de estar aqui hoje. É com humildade, gratidão e determinação que assumo o honroso cargo de membro desta prestigiada instituição, Academia Catarinense de Odontologia de Santa Catarina. Quero expressar minha profunda gratidão a todos os membros que depositaram em mim sua confiança para fazer parte desta academia pelos próximos anos. Em especial a professora doutora e acadêmica Maria Helena Pozobon, porque eu tenho um enorme respeito, carinho e admiração. Muito obrigado por ter submetido meu nome à apreciação desta academia. A perspectiva de atuação como membro titular é extremamente inspiradora e repleta de oportunidades significativas. Ser aceito nesta instituição o desenvolvimento da odontologia é, portanto, um mérito e uma recompensa ser eleito e ocupar a cadeira de número 16, que tem como patrono o acadêmico Lázaro Gonçalves de Lima, já falecido, e como emérito o acadêmico Raul Fernando Klein. Não tive várias oportunidades e foi professor da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Santa Catarina. Quanto ao acadêmico emérito Raul Fernando Klein, na Alemanha, trabalhando em vários hospitais do nosso estado, fortaleceu a importância da especialidade. No contexto de atividades em 2 sindicatos de classe e também na clínica privada. Em 1989, fiz concurso público para a disciplina de cirurgia. Fui aprovado e empossado em janeiro de 1991, quebrando um pouquinho a sequência, o mesmo ano em que a academia foi fundada, o ano da minha posse como professor efetivo da nossa universidade. Passei por todos os estágios da carreira: professor auxiliar, assistente, adjunto, associado e finalmente alcancei o topo da carreira, professor titular. Dei aula em várias disciplinas, participei da estruturação de outras e criei as disciplinas de terapêutica medicamentosa, fruto do mestrado e doutorado que cursei em farmacologia. Doutorado que foi feito sob a orientação do professor Dr. João Batista Calisto, uma das maiores autoridades mundiais em farmacologia. Minha plateia ao longo da minha carreira. Vou finalizar com 2 agradecimentos especiais. Primeiro deles, a minha esposa Sônia Regina Cardoso Rodrigues, meu amor, minha constante incentivadora, companheira de tantas batalhas e que me deu uma filha, Letícia Cardoso Rodrigues, aqui presente, casada com Alfredo Sabino, que também está aqui presente, e que nos deram a nossa maior riqueza enquanto seres humanos. Os nossos netos, Mateus, com 8 anos e meio, e a Luísa, a nossa Lulu, que tem 1 ano e 9 meses. O segundo agradecimento especial é em memória, e é para o professor, doutor e acadêmico Samuel Fonseca, um dos fundadores desta academia, que influenciou significativamente a minha vida profissional, seja como cirurgião dentista e como professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Como disse o seu neto, que está aqui presente, o doutor Rafael Fonseca, nosso colega cirurgião dentista e protesista, o vô vai ficar muito feliz com a tua posse na academia. E agora há pouco, eu dizia para a dona Janete, que me honra e que me deixa extremamente feliz com a sua presença, que o doutor Samuel está em algum lugar fazendo uma tremenda festa. Eu tenho absoluta certeza, porque eu o conhecia bem também. É assim, já foi registrado, mas registro mais uma vez nesta solenidade a presença da senhora Janete Fonseca, esposa do doutor Samuel Fonseca, e do seu neto, Rafael Fonseca. Obrigado por estarem aqui. Mais uma vez, eu externo a minha alegria, a minha gratidão pela presença de todos, mas muito pela presença da senhora Dona Janete, que veio até aqui, eu tenho certeza, para prestigiar a minha posse na academia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite para nós. Então,
a transmissão de cargo do atual presidente Ricardo Souza Vieira, acadêmico Ricardo Souza Vieira, se despede da sua gestão, fazendo uso da palavra e em seguida fazendo a transmissão. Boa noite, senhoras e senhores, membros, componentes da mesa, já nominados pelo protocolo, estimadas acadêmicas e acadêmicos, prezados membros da diretoria que se despede e da nova diretoria, convidados, amigos, senhoras e senhores aqui presentes. É com profunda honra e sincera emoção que me dirijo a todos nessa solenidade de passagem da presidência da Academia Catarinense de Odontologia. Também, com a ajuda da nossa equipe, a modernização da prática administrativa da Academia, desenvolvendo o projeto de digitalização de todos os segmentos dela. Procuramos também ampliar nossa presença científica e cultural e valorizar cada acadêmico como protagonismo do desenvolvimento da odontologia catarinense, principalmente com as ações de acolhimento àqueles acadêmicos e acadêmicas impossibilitados de participar presencialmente das atividades da academia. Hoje, ao olhar para trás, vejo o quanto avançamos graças a esse esforço coletivo. Nesses 2 anos, ampliamos nossas ações de interação. Mas vamos anunciar. Vice-presidente Mauri José da Luz Maciel. Mauri, pode chegar aqui. Os demais membros, eu vou anunciar, eu peço só que se levantem para não tumultuar e não prolongar muito a sessão, né? Primeiro secretária, Marinês Terezinha Raimit. Segundo secretário, Ricardo de Souza Vieira. Primeiro tesoureiro, Mauro Amaral Caldeira de Andrade. Segundo tesoureiro, Braulio Pastermark Júnior. Diretora social, Maria Helena Possobon. Diretor de protocolo, Cláudio José Amante. Oradora, Liliane Janete Grando. Nós temos ainda alguns cargos que não são regulamentares, mas supervisor da sede, Almir Clemente Cunha. E eu sempre digo, o nosso assessor especial da presidência, o nosso Delmo Tavares. Pode ser. Nós temos ainda a comissão fiscal, que é eleita, o Saulo Silva Jabor, Roberto Rogério Moleri e Dagoberto Santini Fernandes, que estão presentes. Ainda temos os suplentes, né? O professor Delmo Tavares, Nivaldo Murilo Degoli e Renan Antônio Serena. Nós temos as comissões de protocolo, Cláudio José Amante, Casimiro Manuel Martins Filho e Eduardo Vaz Mata. Comissão de admissão, Adriana Parisotto, Maria Inês Meuer e José Agostinho Blatt. Departamento Social, Maria Helena Possobon, Miriam
Miriam Marli Becker e Joeci da Silva, Joeci de Oliveira. Obrigado, obrigado. Gestor, presidente, toma posse nesse momento, e os filhos para virem aqui à frente, e eu convido a Maria Inês, a acadêmica Maria Inês Meura, para entregar flores para a esposa. E os netos também, por favor. Acadêmicas, familiares, convidados, senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciar o meu discurso, eu quero dar duas notícias boas. Uma, que é o último discurso. Outra, que vai ser relativamente curto, então não se preocupe, né? A noite está festiva, maravilhosa. Estamos numa solene comemoração. A emoção invade minha mente e coração. Esta noite importante ficará registrada perenemente em minha memória. Por prudência, trouxe meu discurso preparado. São palavras verdadeiras que brotam espontaneamente da minha alma e demonstram o meu respeito e gratidão a esta nobre e augusta instituição. Gratidão é um sentimento sublime. Reconhecemos os méritos dos que compartilharam da nossa jornada. Assim sendo, inicio os agradecimentos aos meus familiares biológicos e afetivos, pessoas que são o nosso apoio por nos darem sentido à nossa vida. Em especial, a minha querida e amada esposa, Leia Regina. Meu filho, Fernando, minha nora querida, Graciele, meus netos amados, Leonardo e Melissa, que aqui estão compartilhando esse momento importante na minha vida. Lembro da minha filha, Elisiane, seu esposo, Rodrigo, e meu neto, Rafael, que estão residindo em São Paulo e não puderam estar aqui em Florianópolis nesse momento. Reverencio o trabalho dos presidentes que me antecederam, em particular o acadêmico Ricardo Vieira, extensivo a toda a sua diretoria. Com seu jeito ponderado e tranquilo, conduziu nossa instituição com muita competência e dedicação. Respaldado no histórico da CO, no êxito das administrações que nos antecederam e no entusiasmo da diretoria recém-impossível, elaborando, organizando os documentos da CO para sua digitalização, procurando com isso preservar, resguardar a história da academia. O Museu da Odontologia de Santa Catarina, MOSC. Estamos fortemente envolvidos desde a sua criação e em todas as ocasiões, de modo a preservar a história da odontologia, seus avanços tecnológicos e sua prática no estado catarinense. Podemos afirmar que o MOSC é a menina dos olhos da academia. Aos amigos, estendo os agradecimentos, a colaboração e a estima, em especial aos membros da Academia Catarinense de Odontologia, onde temos um ambiente de paz, harmonia e fraternidade, favorecendo e incentivando o nosso desenvolvimento intelectual, formação de novos amigos e o fortalecimento das antigas amizades.
O filósofo Augusto Cury, nesta viagem, sonhamos e andamos juntos na conquista dos nossos ideais. Assim alicerçado, quero manifestar-lhes meus sentimentos de carinho e gratidão. Acompanhados, igualmente, com sentimento de alegria e fé, agradeço a Deus e clamo que continue nos iluminando e guiando nossa trajetória, abençoando nossas famílias, nossa academia e o nosso Brasil. Muito obrigado. Antes de encerrar, quero passar alguns avisos, algumas informações aos acadêmicos. Dia 3 de dezembro, na próxima quarta-feira, nós não iremos fazer a nossa reunião como tradicional. Mas eu peço para as comissões que têm que fazer relatório, que façam esse relatório, que ele tem que apresentar dia 10 de dezembro. Tá? Dia 10 de dezembro, teremos uma Assembleia Geral extraordinária. Vamos discutir a gestão financeira da nossa instituição, apreciação da próxima anuidade. Então, é importante a participação dos acadêmicos. Né? Por último, solicito que os acadêmicos não se dispersem, fiquem juntos aqui no final, para nós fazermos a nossa foto com os novos acadêmicos. Quero agradecer a participação das autoridades, das dignidades, agradecer a participação de todos. Foi com as suas presenças, com as suas benevolências, que o nosso encontro ganhou força e brilhantismo. Neste momento, encerro a solenidade e convido todos a compartilhar o nosso maravilhoso jantar. Muito obrigado.